Graça e paz, amados. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre sonhos proféticos e sonhos de palavra de conhecimento e compartilhar algumas experiências nesse sentido. Amados, a palavra diz que o Espírito opera tudo em todos. Então, mesmo se você não tem o dom de profecia, o Espírito Santo pode sim te dar um sonho profético, pode te dar um sonho com palavra de conhecimento. No sonho profético, o Senhor vai te revelar o futuro. No sonho de palavra de conhecimento, ele te revela o que está acontecendo agora, nesse tempo, ou o que já aconteceu. Muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente duvida quando o Espírito Santo nos dá um sonho, uma revelação, porque a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para a nossa pouca capacidade e pensa, isso deve ter sido coisa da minha cabeça. Claro que nem todos os sonhos são revelações. A palavra diz que das muitas ocupações surgem os sonhos. Mas o Senhor fala sim através de sonhos. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, os 3 reis magos, que foram avisados em sonho das más intenções de Herodes. E o Senhor deu livramento. Mas aí o que acontece é que às vezes a gente tem um sonho e não entende. E aí deixa por isso mesmo, não ora para que o Senhor nos dê o entendimento, o discernimento. E segue a vida. E às vezes a gente até se esquece e depois acaba acontecendo aquilo que a gente sonhou e a gente fala, meu Deus, bem que eu tinha sonhado isso. Às vezes o Senhor nos dá um sonho porque Ele quer nos dar um livramento, ou porque Ele quer mostrar algo que vai acontecer, ou porque Ele quer nos mostrar algo que Ele vai fazer na nossa vida, ou na vida de outras pessoas. É importante, toda vez que o Senhor te der um sonho profético, sonho de revelação, que se você tiver alguma dúvida ou falta de interpretação, não consegue discernir, que você ore ao Senhor pedindo o discernimento, ou que você compartilhe com alguém que você saiba que tem algum irmão que tenha essa graça do Espírito Santo de interpretar os sonhos. Mas apresenta diante do Senhor. Às vezes, quando eu tenho dúvida, será que isso foi uma revelação? Será que foi coisa da minha cabeça? Eu oro ao Senhor e o Senhor, Ele me dá o entendimento se é ou não. Geralmente, quando eu tenho um sonho que eu tenho dúvidas, porque parece, assim, uma revelação, mas ao mesmo tempo surge uma dúvida dentro de mim, e eu peço ao Senhor para me falar, me mostrar. Quando não é um sonho de revelação, o Senhor começa a trazer à memória coisas que eu fiz naquele dia ou dias atrás, conversas que eu tive, que me induziu a ter aquele sonho. Comigo funciona assim. Daí eu lembro, eu tive esse sonho porque eu conversei tal coisa com alguém, ou eu pensei, enfim. Eu já tive vários sonhos proféticos, vários sonhos de palavra de conhecimento, e eu creio que você também já teve experiência nesse sentido. Vou dar aqui alguns exemplos. Uma amiga que trabalhava numa empresa há muitos anos, e ela queria se casar, ela não tinha dinheiro, ela precisava de uma moradia, ela não tinha condições. Então, o Senhor me deu um sonho que ela era demitida. E aí, no sonho, ela ia questionar a demissão. Então, eu falei para ela, contei o sonho para ela e disse para ela que ela seria demitida e que não era para ela questionar. E que logo depois eu via ela se casando e eu via ela morando numa nova casa. Então, passou um mês e depois de um mês eu recebi a ligação. Ela dizendo, Claudinha, senta, eu acabei de ser demitida. E realmente ela disse, eu estava muito nervosa, eu fui para questionar, mas o Senhor me trouxe à memória o sonho que você tinha me contado. Então eu aceitei tudo calada. E irmãos, assim aconteceu. Ela saiu daquele emprego e ela se casou e o Senhor preparou uma casa nova para ela morar. Então ali foi um sonho profético que revelou o futuro. O Senhor quis dar um alerta para ela. O Senhor quis mostrar para ela, olha filha, você vai ser demitida, mas não interfira, isso é o meu agir na tua vida. Por isso o Senhor me mostrou. Também tive sonho de livramento na minha família, em que o Senhor me mostrou, não só para mim, mas para vários membros da minha família, que o inimigo tinha armado um laço para o meu irmão para tentar tirar a vida dele. Então a gente já estava em alerta, esses sonhos começaram meses antes, então eu já fui preparando todo mundo, fui falando com as minhas amigas, me ajude em oração, porque o inimigo já está com um laço armado, mas me ajude a orar para que o Senhor livre o meu irmão. Uma pessoa com espírito de engano armou uma situação, mas ali, antes disso, o Senhor tirou meu irmão de cena. O que o Senhor fez para impedir que o meu irmão estivesse em casa foi incrível. Ali, ele voltou para Jesus e o Senhor deu livramento. Sobre sonhos de palavra de conhecimento, eu tive algumas experiências também.
Quando o Senhor me mostrou uma pessoa em que passava uma grande luta com a filha estava revoltada, eles estavam passando por um momento de crise, e o Senhor me mostrava que era por causa da atitude do pai, em sua ignorância, que ele deveria ter sabedoria, mansidão com aquela filha, que através disso o Senhor daria vitória na vida deles. E aí, então essa irmã estava orando, pedindo para que o Senhor revelasse para alguém, porque ela não tinha coragem de desabafar com ninguém. Então, ali eu tive o sonho. E quando eu contei, ela chorou e falou, glória a Deus. Eu estava pedindo para o Senhor revelar isso para alguém. Então, ali foi uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque não era algo futuro. Era algo que já estava acontecendo naquele tempo. Outro exemplo é quando o Senhor me deu um sonho com uma outra pessoa e em que essa mulher, ela arrumou uma amizade com uma pessoa que não era de confiança. E ela, da pura ingenuidade, estava colocando essa pessoa dentro da casa dela e saindo, deixando essa mulher lá dentro, na presença do esposo dela. E o Senhor me mostrava o que aconteceria se ela continuasse fazendo aquilo. Então eu contei para ela, ela falou, Claudinha, pois acredite, eu fiz isso semana passada, coloquei essa pessoa na minha casa e saí enquanto eu fui buscar minha filha no colégio. Então eu falei para ela, olha, o Senhor revelou, não faça mais isso, porque o inimigo está armando um laço. Então ali foi uma palavra de conhecimento de algo que aconteceu, já tinha acontecido. E o Senhor estava alertando para que ela não repetisse isso, porque o inimigo já estava com o laço armado. Tem outros sonhos proféticos que eu tive a respeito do Brasil, em que, irmãos, eu não conto aqui porque eu não quero ser mal interpretada, então às vezes a pessoa pode puxar para um outro lado, e foi assim tremendo. Eu sonhei 2 vezes e depois a minha filha sonhou sem saber de nada o mesmo sonho. Eu sei que é sonho profético, que é algo que vai acontecer. Então o Senhor revela sim aos seus filhos, e o meu conselho é que toda vez que o Senhor te der um sonho, você apresente diante do Senhor, até mesmo para que o Senhor corte, quebre alguns laços. E se você tiver algum sonho ou alguma experiência nesse sentido, compartilhe aqui nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo.